Eu diria até que é impossível sair do meu livro, então fica aí o serviço, tá, pessoal? Sábado espero vocês, 17 horas, das 17 às 20, lá no Olaria Bar. Vão lá me dar um abraço. Uhum. É impossível sair porque isso é a disputa pelo poder global, né? O que é o Irã? O que é o Irã? Uhum. O Irã é um parceiro estratégico para a China, não só para a China, mas como também para a Rússia. Sim. Então, para usar a imagem aí do Brzezinski, né, o grande estrategista americano pós-Kissinger, o grande tabuleiro, né? Essa imagem que o grande tabuleiro do Brzezinski, é um livro dele de 1997. Ele é o Kissinger dos democratas, né? Ele é o último grande pensador em termos de política externa americana, estrategista, né? Teve o Kissinger, depois essa série de mediocridades que nós vemos aí, Marco Rubio, o Anthony Blinken, né? que o antecedeu, coisas muito pobres, né? Muito pequenas, né? Que os Estados Unidos não conseguem, eles não conseguem reproduzir os grandes estrategistas, os grandes intelectuais, os grandes formuladores, os grandes policy makers, né? Os grandes estrategistas que fizeram dos Estados Unidos a superpotência que foram durante o século XX. Passa por essa escassez. Sem te interromper, Pedro, mas lembrando que o Kissinger, um pouquinho antes de morrer, ele tinha alertado o Biden sobre não ficar colocando a OTAN para cutucar a Rússia na fronteira deles. Né? O Kissinger tinha falado isso claramente, parem de fazer isso porque vai dar ruim. E, porra, o Kissinger sabia o que estava falando, o Kissinger sabia do que estava falando. Né? Sabia, ele sabia. Então, o Irã, veja, nesse grande tabuleiro, como diria o Brzezinski, no grande tabuleiro global, o Irã ele é uma peça crucial, é uma peça decisiva, porque é um aliado estratégico do eixo eurasiático, do grande rival americano, que é a China, nessa disputa pelo poder global, e também da Rússia. E China e Rússia, desde 2022, isso foi construído ao longo dos anos, até de décadas, mas a partir de 2022 fizeram uma aliança chamada de Parceria Estratégica Sem Limites. Isso. De aliança sem limites, de amizade sem limites. E o Irã é uma terceira peça nessa aliança sino-russa fundamental, porque junto com esses três países juntos, China, Rússia e Irã, estão juntos, como nós sabemos, nos BRICS, nos BRICS+, nos BRICS Plus, que são um agrupamento, como nós sabemos, econômico, não são militar, mas eles são uma ameaça à hegemonia americana, porque lá, embora seja uma discussão de longo prazo, mas há essa discussão, se discute a desdolarização, se discute a quebra da hegemonia do dólar como moeda padrão. E isso, como o Trump já disse, e nisso o Trump acertou, ele foi muito feliz, perder a hegemonia do dólar enquanto moeda padrão é equivalente para os Estados Unidos a perder uma terceira guerra mundial, sem ter lutado ela. E essas discussões passam pelos BRICS. Então, o Irã está junto com esse eixo eurasiático. Está junto também na Organização para a Cooperação de Xangai, que é uma organização muito pouco falada aqui no Brasil, até muito pouco estudada ainda no âmbito da academia. Eu trato aqui no meu livro. É uma organização que surge em 99, mas ganha força mesmo nesse século, né, na virada dos 2000, no século XXI, que tem, além de Irã, Rússia e China, mais duas potências nucleares, que são rivais entre si. Estou falando da Índia e do Paquistão, muito populosas, né, e que estão juntas, e mais uma série de outros países ali da Eurásia. Cazaquistão tá junto, enfim, vários outros países. E que muitos deles têm rivalidade entre si. A própria China e a Índia, que também estão juntas nos BRICS, têm rivalidades entre si, mas que têm algo em comum. Pior, o que eles chegaram à conclusão, pior do que as nossas rivalidades internas, aqui da região, internas em termos de Eurásia, é a Inglaterra do século XIX. São as invasões do Ocidente sobre nós. Nós precisamos nos defender. E ao contrário dos BRICS, que são um agrupamento econômico, a OCX, a Organização para a Cooperação de Xangai, ela tem um cunho estratégico de defesa, de segurança. Ela é um embrião do que pode ser uma OTAN da Eurásia. Ela é um esboço disso, ela é um desenho disso. Então, veja, elas estão juntas.
Uma vitória dos Estados Unidos no Irã, numa guerra do Irã, que é muito improvável, né? Vamos aprofundar isso, mas seria não só uma derrota do Irã, seria uma derrota dos BRICS, seria uma derrota da OCX, e obviamente seria uma derrota dos seus dois principais aliados no mundo, a Rússia e a China. E seria uma derrota, de certa maneira, do Sul global. Mais do que isso, Pedro, o ano passado, também uma coisa pouquíssimo falada aqui, pouquíssimo estudada ainda, a Rússia de Putin assinou uma parceria estratégica, militar e tecnológica com o Irã. Também trato disso aí no meu livro. Uma parceria que ela teve prestes a ser assinada durante muitos anos, ela vem se arrastando, e prestes a ser assinada, ela foi se adiando, foi se alongando, foi se adiando, e finalmente ela foi assinada ano passado. Vou repetir, uma parceria militar e tecnológica, estratégica, entre Rússia e Irã. Isso já é mais popular, já é mais divulgado, muitos aqui sabem, que muitos dos drones de última geração que o Putin joga sobre a Ucrânia vem do Irã. Faz parte dessa parceria estratégica, militar e tecnológica. Mais uma vez, uma derrota no Irã é uma derrota da Rússia. E, finalmente, a China tem interesses umbilicais no Irã. Ora, o principal fornecedor de petróleo para a China é o Irã, e de petróleo barato. Como o Irã é o país mais sancionado do mundo, são mais de 1.000 sanções sobre o Irã. Mais de 1.000 sanções sobre o Irã. O Irã vende petróleo, como dá, e o maior cliente do Irã é a China, e a China compra esse petróleo abaixo do preço do mercado, o que favorece a economia chinesa, que, como disse Giovanni Arrighi, né, que o Fernando Haddad cita bastante, né, e que eu trato aqui no meu livro, o Haddad tem um prefácio da tradução do livro do Arrighi, chamado A Ilusão do Desenvolvimento. Né? O Arrighi é o autor de Adam Smith em Pequim, que é um livro que eu trabalho bastante no meu livro. O Arrighi, ele diz a seguinte expressão, né? A China se tornou a nova fábrica do mundo e o novo cofre do mundo. O que a fábrica do mundo precisa? Ela precisa de energia, ela precisa de petróleo, senão ela para a fábrica. Hoje, 75% dos produtos industrializados do mundo, ou seja, 3 em cada 4 produtos industriais do mundo, são produzidos na China. Se a energia parar, se o petróleo parar de chegar na China, a economia chinesa para. E de 15% a 25%, 15% a 25%, ninguém sabe ao certo, porque as sanções do Irã são muito draconianas, né? Mas os especialistas em economia política internacional da energia dizem que é no mínimo 15%, e pode ser até 25% do petróleo que a China usa no mundo vem do Irã. Essa relação, perder o Irã, afetaria diretamente a economia chinesa, que é essa economia voltada para a produção, e que precisa do petróleo iraniano, e é um petróleo vantajoso porque, pelas sanções do Irã, a China compra abaixo do preço do mercado, compra mais barato. E, finalmente, né, mais do que isso, o Irã é altamente estratégico para a China porque, vocês sabem muito bem, a principal política externa chinesa não é nem os BRICS, nem a Organização para a Cooperação de Xangai, desde 2013, desde a chegada de Xi Jinping ao poder, a principal política externa da China são as novas rotas da seda, lançadas, né, em 2013 em Ankara, no Cazaquistão. Cinturão e rota, né, Pedro, na linguagem deles. Belt and Road Initiative. Lançadas em 2013 em Astana, as novas rotas terrestres da seda, e também em 2013 lançadas em Jakarta, na Indonésia, as novas rotas marítimas da seda. Desde então, essa é a prioridade da China. Hoje, mais de 150 países do sistema internacional o Brasil não, fazem parte dos acordos das novas rotas da seda, são sócios da China nas novas rotas da seda, e o Irã é um país estratégico. Né? Desde as antigas rotas da seda, de Marco Polo, o Irã ele tem esse papel estratégico da ligação da China à Europa. Ela passa as novas rotas da seda. Perder o Irã é muito caro para a China. E perder o Irã é muito caro para a Rússia. E os Estados Unidos sabem disso. Então, essa ofensiva sobre o Irã, mais do que uma guerra contra, digamos, o regime iraniano, contra toda digamos, o anti-americanismo que o Irã tem, né? E mais do que uma guerra
do seu grande parceiro no Oriente Médio, Israel, né, uma guerra que tem um interesse, Israel ainda tem um interesse maior ainda nessa guerra, porque é o grande rival do Oriente Médio, né? Mas mais do que uma guerra de apoiar Israel contra o grande rival, o Irã, ou ainda mais do que o projeto da grande Israel, ou mais do que ainda aquilo que Trump concebeu no seu primeiro mandato, a realização dos chamados caminhos de Abraão, acordos de Abraão, que seria a queda do Irã, isso seria a concretização dos acordos de Abraão. Acertar o Irã seria um golpe na Rússia e um golpe central na China. É isso que nós estamos vendo em jogo agora. Deixa eu te fazer uma pergunta, Pedro. Saindo um golinho do eixo Irã e tal, porque é uma coisa que me chama a atenção já há algum tempo, porque, de fato, o Brasil não assinou para participar da Rota da Seda. Você acha que, se tivesse assinado, isso poderia dar para a gente uma certa garantia? Porque, assim, a China faz investimento no mundo inteiro, evidentemente. Será que tinha investimento na Venezuela também e tal? Mas será que, se tivesse feito parte, né, dessa Rota da Seda, isso daria para a gente algum tipo de garantia um pouco maior de que o governo americano ia pensar duas vezes antes de tentar alguma gracinha aqui? Que ele ia falar, porra, mas os caras não vão perder dinheiro, porque eles estariam investindo mais em ferrovias, colocando dinheiro pesado, não que não estejam, mas seria uma coisa mais oficial, né? Então, será que isso daria alguma coisa para a gente? Ou pergunto também o inverso do Marcelo, se a gente entrasse na nova Rota da Seda, nós seríamos alvo preferencial? São duas perguntas diferentes, né? Primeiro, se isso nos protegeria, né? Eu acredito que absolutamente não. Né? Isso está provado agora com o que aconteceu na Venezuela. Diante da tomada da Venezuela pelo Trump, o que a China e a Rússia fizeram, eu vou até incluir a Rússia nessa resposta, porque a Rússia também tinha muitos interesses e aproximação muito forte com o governo venezuelano, mas a China investiu milhões e milhões na Venezuela, muito próxima da Venezuela. O que a China e a Rússia fizeram foram notas de repúdio. Né? E vai ser o que elas vão fazer com Cuba também. Na verdade, a Rússia já tem soltado notas de repúdio. Nada mais do que isso. E mesmo agora no Irã, veja, o Irã está suportando essa guerra com ajuda, evidentemente, de equipamento militar, ajuda tecnológica, russa e chinesa. No caso da Rússia, inclusive estratégica. Né? Mas tem equipamento militar chinês. Mas não há tropas russas e chinesas lutando pelo Irã. E o Irã... mas isso aí é guerra de proxy, né? Eles já não... Estados Unidos não faz guerra direta já há muito tempo, né? É tudo guerra de proxy, né? Mas para responder a sua pergunta diretamente, né? Se o Irã, que é tão mais caro, não seria as novas rotas da seda que colocariam o Brasil numa situação de proteção. Até porque, se assim fosse, né, a China teria que entrar em guerra por 150 países do mundo. Né? Sim. E essa não é a política externa chinesa. A política externa chinesa, até pela questão que eu disse aqui, da nova fábrica do mundo, né, a China ela não quer guerra. A China ela não quer instabilidade global. As guerras e a instabilidade, elas atrapalham os interesses econômicos chineses. Veja, a economia chinesa ela é voltada para isso, para exportação, embora o mercado interno seja cada vez mais endógeno, se desenvolva cada vez mais, né? Enfim, isso é uma questão, mas a China precisa que a economia mundial funcione bem para que a economia dela funcione bem. Então, é diferente da economia americana, quer dizer, a China não tem uma economia de guerra. Né? A economia americana é uma economia voltada para a guerra. É o que o Eisenhower chamou de complexo industrial militar. Né? Há ali um keynesianismo de guerra. A China não tem, ela precisaria fazer uma transição para uma economia de guerra para entrar de fato. E também não é a tradição chinesa, como você disse bem aí no começo, né? O Pedro disse bem, né? A tradição, o império do meio é ensimesmado, né? Não tem uma tradição bélica. Né? Então, veja, os Estados Unidos hoje tem 750 bases militares espalhadas no mundo, com acordos militares com 130 países do mundo. A China tem uma base militar fora da China. Não é do interesse da China as guerras. Né? Então, acho que esse é um ponto. E aí você já respondeu a segunda parte da pergunta, se a gente viraria alvo preferencial?
Acho que preferencial, sim, né? Agora tem que ver o preço disso, né? Porque também, aí fazendo uma. Né? Veja, talvez o Não cálculo. dá para prever, né, Pedro? Essa que é a Certamente, verdade. certamente o cálculo de Itamaraty, né? Do Celso Amorim, Uhum. foi o seguinte: se nós entrarmos. Porque o Brasil está na defensiva. Tá. A política externa brasileira hoje não é sombra do que foi a política externa ativa e altiva. E ela não se vê na condição de ser. Não dá, né? Ela não Nesse vê momento não espaço dá, né? para isso. É uma política que está na defensiva, e ponto. Ela veja, por exemplo, a questão de Cuba agora. Cuba está isolada. Uhum. Não tem ninguém apoiando Cuba, tá certo? Né? É uma situação calamitosa, uma situação, né, dramática, né? Lamentável, sofrível. Marcelo esteve lá recentemente, né, Marcelo? O Marcelo pode compartilhar com a gente. Mas o Brasil não faz grandes movimentos. Né? Mas não é só o Brasil, ninguém faz. O Brasil está na defensiva, não faz grandes declarações. Essa é a situação atual, porque é isso. Os Estados Unidos, Washington foi para a ofensiva. E foi para a ofensiva no corolário Trump da doutrina Monroe. Quer dizer, na releitura de América para os americanos, tendo a América Latina como alvo principal. O sinal foi a Venezuela. O próximo alvo, a próxima bola da vez é Cuba. Depois será a Nicarágua, tá certo? E Brasil, México e Colômbia são os desafetos. São aonde a coisa tem que pegar, tem que ter mudanças, não é isso? E tem eleições agora em dois dos três que eu citei, né? E principalmente aqui no Brasil, que em termos estratégicos é o mais importante deles, obviamente. Nós podemos aprofundar nisso. Então, o cálculo do Itamaraty foi o seguinte: se a gente entrar nas cotas da seda, ao contrário, né? Isso pode nos proteger, não vai nos proteger por toda a política externa chinesa, não é disso, mas isso vai nos marcar mais ainda no alvo. É isso que o cálculo do Itamaraty. Aí que o Império vai vir com mais sede. Ponto 1. Ponto 2. É um cálculo aí, eu acho que mais do Lula do que do Itamaraty, do próprio Celso, que é uma visão do Lula, né? O Lula, a diplomacia presidencial. O Lula tem uma coisa, do meu ponto de vista, absolutamente admirável, que é entender o tamanho e a grandeza do Brasil. Então, me parece que ele entende o seguinte: aquela coisa do Paulo Nogueira Batista Júnior, né? O Brasil não pode, né, não cabe no quintal de ninguém. Então, ele diz o seguinte: nós não temos que estar no quintal nem dos Estados Unidos, nem da China. Então, a gente é grande demais para isso. Né? Acho que a gente vai ganhar mais, inclusive nas negociações com os chineses, que são muito duros nas negociações, se a gente não der isso para eles. A gente pode negociar mais de igual para igual. Não sei se ele está certo. Não sei se é a melhor estratégia. Mas eu acho que tem uma lógica de pensamento aí. Então, não é ser quintal de Washington, também não é ser quintal de... E por aí vai, né? Me parece que foi um cálculo mais do Lula. Eu tive debates com vários sinólogos, enfim. Muitos, a maioria, discorda de mim nesse ponto específico, né? Mas e também com americanistas, né? Mas eu acho que foi por aí o cálculo, viu, Marcelo? Porque eu acho assim, sabe, Pedro, dentro dessa linha do que você está falando, porque daria, talvez, porque a política externa no Brasil, claro, na defensiva, seria diferente, na minha ótica, se nós estivéssemos falando lá do começo dos anos 2000, quando o Lula estava no primeiro e segundo mandato, aquela coisa, porque o potencial era outro, a própria América Latina era bem vermelha e tudo mais. Mas hoje a gente é minoria, né? Então fica difícil mesmo a gente trucar, porque, porra, é complicado, né? E pior do que isso, né, Pedro? A gente tem uma oposição desgraçada dentro do país que topa vender o país. Aliás, vender não, eles querem dar mesmo, rifar, em troca de poucos dinheiros, né, de sacos de moedas. Então, realmente, fica difícil, né? Quando a gente tem o nosso próprio inimigo interno querendo sabotar, né? O Marcelo, posso te fazer uma pergunta? Como é que foi essa viagem para Cuba aí? O que você achou e tal? Cara, foi uma viagem muito bacana pelo seguinte: quando eu propus fazer a viagem, eu fui com os inscritos do meu canal, e assim, eu não queria fazer uma viagem de turismo, não é? Porque muita gente faz isso. Os caras pegam e vão lá para Varadeiro. Aí o cara fala o quê? Ele vai para Havana e vai para Varadeiro. Ou seja, ele vai para uma cidade grande e pobre, porque Havana é uma cidade pobre, e aí vai para um resort classe média alta. Claro que o choque do cara é absurdo, claro. Aí o cara volta falando aquele monte de coisa. Porra, mas o povo passa fome, etc. E não é bem assim. Claro que neste momento, na data de hoje, a coisa está substancialmente diferente. Eu estive lá em novembro.
Então, assim, é um país bem empobrecido, porque desde o fim da União Soviética, claro, ele não tem parceiros preferenciais. E é como você falou, porra, ó, o Frei Beto está lá em Cuba nesse momento, né? Ele é um cara muito próximo do Dias-Canel e tal. E eu estava falando com amigos meus agora, inclusive que foram conosco agora para Cuba, e aí ele dizendo assim, porra, depois que o Trump fez essa sacanagem da última semana e tal, né, da guerra, e daí restringe a questão do petróleo e tal, ninguém encosta lá com um navio petroleiro. Nem a China, que de repente podia dar uma mãozinha a mais. Porque a China está investindo pra caramba em Cuba. Claro, o pra caramba em Cuba não é o pra caramba de verdade, porque Cuba é um ovinho, né? Então, assim, muito dinheiro para Cuba é dinheiro de pinga para a China, óbvio, né? Mas seja como for, é muito dinheiro para os cubanos. E aí a China se retrai, né? Se retrai. Então, assim, o que está acontecendo lá em Cuba nesse momento? Falei hoje, inclusive, porque daí nós fizemos bons amigos em Cuba. Falamos hoje lá, porque só contando a viagem, eu planejei uma viagem diferenciada pelo interior de Cuba. Então, a gente fez o quê? Nós pegamos em Havana e só não fizemos mais porque não dava tempo, porque senão você tinha que ir de um extremo ao outro do país e ficava um pouco complicado, apesar de que o país não é um país grande, mas a gente não teria tanto tempo assim. Teria que ficar 20 dias batendo perna e não tínhamos 20 dias. Então, o que acontece? A gente fez uma viagem por cidades importantes de Cuba, pequenas, cidades com contexto histórico, uma série de coisas legais. Mas daí você conhece o povo de verdade. Porque o cara de Havana, ele é um cara acostumado que é uma cidade turística. Então o trato é outro. Havana é uma cidade muito pobre, né? Mas assim, as pessoas pensam, mas é um miserê? Cara, não é pior do que qualquer cidade periférica do Brasil. Claro. Não encontrei nenhuma favela. Sabe favela, aqueles barracos? Não encontrei nenhum. Se tiver, pode ser que tenha, mas eu não achei. Havana tem pessoas na rua, etc. Apesar de ser pouco, tem pessoas na rua, mas o resto de Cuba não, sabe? Então, assim, são as pessoas, digamos, bem alimentadas, pouco alimentadas, mas bem alimentadas, né? Aquela coisa do essencial. Então, assim, estou longe de fazer aqui uma ode, aquela coisa ingênua. Não, é um país que está passando por dificuldade, porra. E ele não tem um grande amigo como tinha na União Soviética e do Bloco Soviético. Agora não tem mais. Então, desde 91 é aquela doideira, né? E piorou com o senhor Donald Trump, quando ele entra em 2016, ele impede que navios, por exemplo, de cruzeiro, façam paradas em Cuba, o que brutalizou com o turismo em Cuba. Aí chega o Biden, dá uma maneirada, mas no final do governo Biden ele também dá outra paulada, e agora vem o Trump e passo a rasto. Ao passo que o Obama ele estava dando uma arrefecida, né? Fez aquele movimento de ir para Cuba, etc. E tal. Então eu vejo com tristeza, cara. Eu fiquei profundamente triste hoje quando eu assisti a tua live falando com o Viaro, que você falou, não, eles vão fazer nota de repúdio. Eu juro para você, eu fiquei triste. Falei, porra, meus amigos lá, sabe? Não, imagina que quando você voltou para o Brasil essas notícias também, né? Sim, sabe? Porque, cara, são pessoas fantásticas, pessoas que nos tratam bem. E aí sempre tem o Zureta que fala, mas é porque eles querem $1, porque lá em Havana, né? Em Havana é tudo $1. Não, você vai levar uma mala tua, é $1. Sim, mas qualquer cidade turística é assim no mundo inteiro. Mas não, eles reclamam de Cuba. Porra, eu dou $1 com satisfação. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera.
Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!